Esse é o podcast Fala Mulher, eu sou Angelita Claudino e hoje estamos aqui com a psicóloga Priscila Rezende. Eu sou Carmen Pamplin e que prazer, Priscila. Faz tempo que eu estou tentando convidá-la, mas são muitas coisas que ela faz. Conta um pouquinho de tanta coisa que você faz, além de psicóloga, você é? Então, primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e falar para tantas mulheres, né? Nesse podcast que vocês idealizaram aí. Então, eu sou psicóloga, né? Formada há 14 anos. Hoje atuo também tanto como psicóloga clínica, né? Em consultórios particulares. E também faço consultoria em saúde mental corporativa, em escolas, em empresas, onde eu promovo uma reflexão em relação ao burnout, né? Que a gente vê muito, o estresse, sobrecarga. Na clínica, especificamente, eu busco atender um pouco mais de mulheres. Então, a exaustão que as mulheres têm em relação à questão de sobrecarga feminina, naturalmente, né? Tanto do dia a dia, de mães, de mulheres, né? A questão da carreira, né? O quanto que cada aspecto na nossa vida impacta os outros âmbitos também, né? Então, eu trabalho com isso e trabalho também na UBS do Bem Viver pela prefeitura. Também fazendo um atendimento psicológico com os adolescentes, crianças e famílias no geral. Nossa, o bem viver é algo extraordinário, né? Porque como eles acolhem, né? Sim, são muito acolhedores. A equipe lá é muito boa, da UBS em si, mas o público lá também, eles são muito aderentes, assim, ao tratamento psicológico e tudo mais. É engraçado, desculpa te cortando, Angelita, mas é engraçado perceber, eu não sei, eu posso estar enganada, mas parece que a gente faz tantas coisas para as mulheres e quem está absorvendo muito mais isso somos nós, né? Sem dúvida. Eu vejo assim eu vejo um aprendizado muito grande em cada partilha que a gente tem oportunidade de conversar com elas. A gente tem um ganho significativo em relação à maneira como elas conduzem a vida delas, a maneira como a gente, né, consegue ter de inspiração mesmo também, porque assim, são várias demandas que cada uma tem, né, de situações, a de vulnerabilidade, né, também, né, ou situações de sobrecarga, que a gente já comentou. Então, assim, cada uma traz um aprendizado que a gente consegue, sim, fazer um apanhado aí e trazer boas conduções aí para outras experiências. Priscila, quem é você antes de ser psicólogo, antes disso tudo? Como começa? Quem é você? Legal. Então, a Priscila, ela é uma pessoa muito alegre, né? Eu sempre gostei dessa coisa do comportamento humano. Eu sou muito observadora do comportamento humano. E sempre gostei muito disso. Então, sempre, desde pequena, eu sempre falei, vou ser psicóloga. E vem de uma família humilde, né? Meu pai mecânico, minha mãe dona de casa. Então, a gente sempre lutou muito para chegar onde eu estou hoje, né? Foi uma conquista. Cada faculdade, a pós-graduação, tudo isso é muito importante. Hoje, a Priscila é casada, eu tenho 2 filhos, então sou mãe também, que é uma realização pessoal gigantesca para mim. Foi um aspecto da minha vida muito planejado. Eu tinha mesmo essa decisão de ter 2 filhos. Eu fiz isso muito pensado. Eu trabalhei do tempo da faculdade, eu trabalhei no Recursos Humanos. Trabalhei 14 anos. Trabalhei em consultorias e, inclusive, em empresas multinacionais aqui da nossa cidade, etc. Mas, em algum momento da minha vida, eu fiz esse planejamento de que eu teria 2 filhos e eu gostaria de ter mais tempo para eles, assim, ter tempo para a família. E eu gostava muito da clínica. Só que, na época que eu fiz faculdade, o ganho financeiro da organizacional era muito maior. Então, hoje, pós-pandemia, a saúde mental virou uma pauta em alta, né? Assim, as pessoas realmente conseguem ter essa percepção do quanto é importante a saúde mental, né? Mas antigamente, infelizmente, não se dava muito valor, né? Era muito mais o físico quando parava, né? Infelizmente, não era nem preventivo, né? Era já quando parava mesmo. Então, essa foi a forma que eu entendi que quando eu tive meus 2 filhos, eu entendi que eu falei assim, não, agora é o momento de eu buscar o que eu realmente gostava, né? Que eu gostava muito desse tratamento mais individualizado, que no Recursos Humanos eu não conseguia ter. Porque a gente, né, tem que lidar com o sistema, é um grupo de pessoas, então é aquela equipe, não é individualizado. Isso eu sentia muita frustração em relação a não poder cuidar daquelas pessoas. E com a clínica, não. Hoje eu vejo muito mais esse cuidado individual, esse olhar que é muito mais cuidadoso,
Então, esse é um ganho que eu tive. Então, depois desse período que eu fiquei anos de experiência aí nos recursos humanos, eu optei por ir para a área da clínica. Recentemente, né, fiz esse movimento também para a prefeitura, que eu acho que é um ganho absurdo também em relação ao aprendizado, né? E também essa parte da consultoria, ela veio por conta dessa experiência em recursos humanos, porque eu sei como é que é, eu sei as vivências que cada um tem, né, nesse movimento de estar registrado, né, também em outro lugar. Então, assim, eu sempre vejo assim, esse movimento das pessoas buscarem a questão da saúde mental hoje pós-pandemia. Então, essa foi uma necessidade que eu percebi assim, com a consultoria em saúde mental. E é bem interessante a sua fala sobre a prevenção, porque nunca se falou tanto sobre prevenção quanto agora, né? E é importante a gente ter esse olhar, né? Porque a mulherada ocupa diversos papéis, não necessariamente consegue planejar esses papéis, não necessariamente consegue pausar e planejar a gravidez. Exatamente. E por aí vai, né? Então é muito importante falar sobre a prevenção, né? Sobre a saúde psicológica também, que não fala sobre exame de Papa Nicolau, fala sobre a saúde como um todo, mas não fala-se muito sobre a saúde mental, né? É uma pauta que acaba não sendo muito falada, né? E essa pauta veio muito à tona depois que nós passamos esse processo de pandemia. Eu acho que as pessoas se despertaram para isso, talvez por ter ficado muito tempo reclusa, né? Talvez por não saber, a gente sabia pelos meios de comunicação, mas não sabia exatamente até que ponto estava tudo isso, né? E muito medo. Eu sentia em algumas pessoas um medo excessivo, né? E não que não devesse ter, mas assim, muitas pessoas não sabiam lidar com essa insegurança, porque estava tudo muito inseguro. Eu acho que isso tudo fez com que as pessoas notassem que a gente precisa dar uma pausa. Né? Você percebeu isso? Sim, na verdade, eu acho que a gente tivemos consequências graves aí pós-pandemia, assim, principalmente assim, de perdas de vidas, né, que a gente infelizmente teve, né, cada um com a sua, às vezes em família, mas a questão psicológica ficou realmente muito comprometida. As pessoas ficaram muito inseguras de pegarem uma doença, né, de terem alguma doença que pudesse limitarem ela nas suas atividades, né? Então, assim, foi muito importante. A pandemia, assim, embora tenha sido muito difícil, mas foi muito importante para as pessoas terem essa consciência, porque, assim, é o que eu falei, antigamente a gente só parava se o corpo gritava. Agora existe a possibilidade de a gente cuidar progressivamente, né? Entender que você, de repente, nossa, eu tô com uma ansiedade fora do normal, eu tô com, de repente, a noite que eu não consigo dormir, porque os pensamentos estão... É muito comum, né, gente? Eu não sei, né? A gente tem muitas... Nós que somos mulheres, como a gente atende a muitas demandas, a gente, às vezes, deita na cama e fica com aqueles pensamentos. Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Ou não consegue desligar, precisa né? delegar, né? Porque se a gente... Esse é o ponto. Eu acho que dá um desgaste muito grande o delegar também, Sim. né? Eu sou mãe de 2 meninos, meu marido é muito participativo, mas eu falo para eles o quanto eu fico cansada de precisar lembrá-los do que precisa ser feito. Sim. Porque a gente fez um acordo de convivência em casa, cada um sabe o que precisa ser feito. Cada um sabe qual é seu papel. Mas só o fato de você precisar lembrar, precisa isso, precisa aquilo, dá um desgaste. E Sim. aí é onde a gente acaba se sobrecarregando, porque daí queima no golpe, vai lá e faz. Né? Então, assim, é uma demanda, é um desgaste pra gente muito grande. Eu, no meu papel de mãe de menino, eu converso muito com ele sobre isso, porque o óbvio precisa ser dito, mas até certo ponto, porque senão a gente fica cansada, né? Eu combinei com você uma coisa, eu precisar ter que ficar te lembrando, em qualquer relação, né? No ambiente de trabalho, né? Na amizade, eu precisar te lembrar do que precisa ser feito, e acaba que essa carga mental fica pra mulher. Fica. Quando deita. Precisa tirar o feijão, precisa tirar a carne do congelador, precisa marcar o médico. São pequenas coisas que deixam a gente mentalmente desgastada, né? Ô Priscila, eu também vejo que passou uma fase, estamos agora numa fase, onde que as pessoas, eu falo inclusive de meios de comunicação mesmo, então parece que chamando mais mulheres para estar falando sobre o que elas fazem, nós mesmos, né? Acabamos criando podcast justamente para evidenciar isso, porque nós temos inúmeras mulheres trabalhando com muitas coisas, né? E eu vi, né, a sua participação
também, né, na TV local aqui, que foi muito linda, né? Como que você vê isso, esse caminho sendo aberto? Você que acabou de falar que veio de uma família mais humilde, né, que as suas conquistas foram muito plausíveis para essa família, né? Como que você vê isso tudo acontecendo? Eu acho legal, né, comentar a respeito dessa coisa das mulheres ter esse pensamento o tempo todo do que a gente precisa, não é só executar, né, é o planejamento, é todo esse movimento, além das cobranças externas em relação à estética, em relação à rede social, que a gente fala, nossa, 7 horas da manhã já tem gente na academia, a mãe lá de 2 filhos já está na academia, e eu estou aqui ainda tentando fazer um lanche para os meus filhos levarem na escola. Então, assim, essa comparação constante que a gente vive também por conta da rede social gera muita sobrecarga na mulher. Então, essa dificuldade que as mulheres têm de conseguirem parar em algum momento para se escutarem é muito claro, assim, para mim, sabe? Eu vejo, assim, essa dificuldade, inclusive quando a gente promove encontros mesmo de mulheres, o quanto é difícil mobilizar essas mulheres para estarem presentes nesse encontro. Por conta de demandas que elas têm também, mas também por uma necessidade de prioridade, que às vezes elas não entendem que elas devem ser prioridades, entendeu? Então elas acham que todas as prioridades são os filhos, são o marido, são o trabalho, mas nunca são elas. Em nenhum momento elas conseguem se colocar como prioridade, apenas só quando já está, às vezes, no momento de muita dificuldade, estafa, exatamente. Então, assim, essa necessidade da gente começar a se escutar e perceber que a gente merece ser cuidada, que a gente merece, de repente, se permitir ter esse momento de se escutar, de ouvir o próprio corpo também, entendeu? E entender o que você pode fazer de melhor na sua rotina para que você consiga definir melhor suas prioridades e atender melhor as suas expectativas enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe. E né, a Angelita falou muito bem, acho que a grande dificuldade que nós mulheres temos também, acho que por conta até talvez do empoderamento desenfreado que a gente teve recentemente, sabe? Porque assim, eu vi uma necessidade muito grande da gente, desse crescimento das mulheres, mas pouca estrutura para que elas pudessem fazer esse movimento, entendeu? Então assim, a gente adquiriu essa necessidade dessas mulheres, né, se sobressaírem na carreira profissional, mas elas ainda têm as outras demandas, elas continuaram, ninguém tirou delas a questão dos filhos, a questão de todas as demandas que a gente já tinha, então só sobrecarregou ainda mais, né? E tem também a questão de cobrança pessoal. Né? Nossa, Eu digo por experiência própria, porque assim, o marido automaticamente sai para trabalhar e pronto. Exato. Ele sabe que toda a demanda da casa vai ser resolvida. Ele não precisa se preocupar, a gente não. Se a gente vai para um encontro, para um evento, eu me lembro o dia que eu saí de casa pela primeira vez sem os meus 2 filhos e eu tirei o dia para ir para o curso de comunicação não violenta. Foi 2 dias antes de fechar tudo. Eu nunca vou esquecer a pandemia. E eu fui para esse curso carregada de culpa, porque eu estava deixando, na minha cabeça, né, eu estava deixando os meus filhos sob os cuidados do meu marido e passei o domingo fora. E a culpa, aquele desconforto, a vergonha, sabe? Porque a gente é tão cobrada na sociedade que quando a gente vai fazer uma coisa pra gente, e a minha intenção de fazer aquele curso era para ser uma mãe melhor. Porque eu queria educar meus filhos sem a violência, mas eu não sabia como fazer. Uhum. E eu queria me preparar para ser uma mãe melhor. Mesmo saindo para fazer algo para eles, que era para o benefício de todos, eu saí com essa culpa. Eu nunca vou esquecer desse dia. E de lá para cá, nunca mais parei, né? Ainda assim, manuseando a culpa, né? Porque acaba que a gente tem esse peso, tem essa cobrança da sociedade, né? Como nós conversamos um pouquinho anteriormente, nasce o clube de leitura e a gente tem também essa dificuldade de trazer mulheres para esse momento, que não é só ler, eu não gosto de ler, tá tudo bem, vem aqui que você vai ouvir, vai bater papo, vai ouvir outras mulheres sem o filtro da rede social. Sim. Aqui você tem um espaço para ser apenas quem você é. Só que aí quando a gente pergunta para essa mulher quem ela é, eu sou mãe. Eu já estive nesse lugar, né? Qual é seu hobby? Lembra? Em um dos encontros do Fala Mulher, do Clube de Leitura, eu fiz essa pergunta e eu confesso que eu tenho dificuldade de responder qual é meu hobby, porque a leitura é meu trabalho. Cozinhar, eu amo cozinhar, mas acaba que serve outras pessoas. O que eu faço para mim que não está em detrimento de servir o outro? Sim. Então, as mulheres têm dificuldade de falar isso.
de responder essa simples E o pergunta. gostoso de encontrar com nós, mulheres, ter esse encontro, né? Nós com nós mesmos, porque acaba sendo isso, porque as mulheres se encontram, ficam bate-papo, fica tranquilo. E quando você chega, muitas vezes tem a dificuldade de sair de casa para ir nesse encontro. E quando chega nesses encontros, elas falam assim, nossa, né? Ainda bem que eu vim. Exatamente. Então, eu acho assim que a gente precisa, sim, né, fazer mais encontros para que elas possam estar vindo. De repente, a gente junta forças aí para fazer um encontro, né, melhor, né? E eu acho legal a gente não falar para elas, é para nós. Porque é para a gente também, né? A gente não está ouvindo o outro, a gente está se ouvindo. Quantas vezes eu não conseguia nomear, não conseguia verbalizar e alguém começou a contar uma experiência. Eu falo, nossa, é identificação, isso. né? Exato. Muito legal. E dá um alívio, né? Sim, a gente com sai certeza, mais leve com do certeza, encontro. porque daí isso gera identificação. E eu acho que assim, ó, o ponto principal, assim, nós enquanto mulheres é aquela culpa eterna que nós carregamos. Mas o quanto que a gente não se permite, de repente, de pedir ajuda e aceitar a ajuda da maneira que vem. Tudo bem, é lógico que a gente tem que pôr nossos limites, né? Cada gente sabe até onde a gente pode... aquela ajuda tem que também favorecer, né? Sim. O que você espera de mínimo de expectativa. Mas o quanto que é difícil para a gente fazer essa solicitação de ajuda e deixar também que o outro faça do jeito dele. A gente fala muito sabe assim, sobre isso. Então assim, pode ser que não vai sair do meu jeito, mas assim, esse é um movimento que é necessário até para o crescimento do outro. E eu não permito também, entendeu? Então, assim, esses movimentos, a gente precisa estar se percebendo também o quanto que da minha vida eu posso delegar e, de repente, eu não consigo controlar. Porque a dificuldade que a gente tem de tentar controlar tudo, assim, a gente sabe, quem é mãe sabe, claramente não temos controle sobre nada. Não temos mais controle sobre nada. E a pandemia trouxe muito isso, essa falta de controle também, de que você não sabe como vai ser amanhã. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida, a vida da minha família, a vida no meu trabalho? Eu estou feliz? O que falta para eu ter uma felicidade, para eu ter momentos felizes? O que está impendente aí? Então, assim, eu acho que é uma questão de sempre estar se questionando e também se permitindo ser ajudada, porque a questão da vulnerabilidade é muito alta, é muito presente nas mulheres, a questão de se mostrar fraca. Vulnerabilidade é visto como fraqueza, só que não, E né? não é, né? Na verdade, assim, a mulher é aquela sensação de que ela não pode pedir ajuda nunca, mas, na verdade, ela precisa dessa ajuda, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de gente que, de repente, nem que não seja para fazer, mas que seja para você partilhar. Já vai fazer diferença, como você falou, né? Eu estou num ambiente que as pessoas estão falando a mesma coisa que eu vivo. Olha só, não sou e a gente estranho, não se entendeu? Sente sozinha, exatamente, né? A gente vive as mesmas situações, entendeu? O que a gente pode fazer? Nossa, mas ela fez isso. Será que, de repente, se eu mudar isso, eu posso também? E a gente vai adquirindo ideias também em relação ao que a gente pode fazer de diferente. Então, é bem legal. Agora, eu gostaria de te pedir uma mensagem final, né? Já estamos partindo para o final, para as mulheres que estão nos ouvindo e também uma dica de leitura. Legal. Então, falando um pouquinho dessa coisa da vulnerabilidade, eu acho que um livro que tem muito a ver assim, com o que a gente falou aqui, e acho que faz muito sentido para as mulheres, é A Coragem de Ser Imperfeito. Ela é ótima. É assim, essa situação de você conseguir não ter a vergonha de ser quem você é. E de conseguir ter a sua essência, independente do lugar onde você esteja. Porque essa situação de o tempo todo ter que se moldar para caber em outros lugares é muito difícil para as mulheres. Então, você deixa de ser por várias vezes quem você é para conseguir se moldar aquele ambiente. Então, assim, até que ponto está valendo a pena? Qual o custo disso? Até o momento da sua, da velhice e tudo mais, né? Porque em algum momento a gente se questiona na nossa vida, né? E que não seja tarde para fazer esse movimento. Então, a Coragem de Ser Perfeita, ela traz muito isso. A questão de você estar atenta e se mostrar vulnerável não quer dizer fraqueza. É realmente uma coragem mesmo de você mostrar quem você é. E agradando ou não, vai chegar em você relações autênticas, inclusive com seus valores, a sua essência. E um recado que eu deixo para as mulheres, eu gosto muito de uma frase que é assim, a rotina me atravessa, mas sou eu quem a preencho.
No sentido de que a gente pode sim ter uma rotina muito difícil, cada um tem suas demandas, mas preenchê-las de maneira com que faça sentido para a sua vida, que tenha propósito, que tenha prioridade no que você está fazendo, é você quem vai definir, não é o outro que vai fazer por você. Então, o que essas mulheres, né, o que nós estamos fazendo para que a gente consiga trazer mais propósito para a nossa vida, ganhar mais qualidade de vida também para as mulheres. Então, isso é muito importante. Não só essa coisa do empoderamento desenfreado, como a gente tem visto ultimamente. Nossa. Lindo. Lindo, adorei a frase. Adorei. Vou anotar. Vou eu anotar. Também. Muito boa. Que bom. Olha, um prazer ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa fazer outras falas com você, né? Ai, vai ser muito bom. Fazer um brinde. Fazer um brinde para nós mulheres. Mas momento. Precisamos frear em algum momento. É verdade. Até a próxima. Grande abraço.